Aqui estamos uma vez mais, nesse momento de reflexão. Um dia desses, um amigo muito querido para mim conseguiu dar mais um passo na vida e ele tinha um carro que ele queria muito. E ele finalmente conseguiu comprar esse carro. E é um desses carros assim que chamam a atenção por onde passam. Não é necessariamente um carro popular, é um carro mais elevado em seu padrão. E quando eu vi ele com um carro novo, eu falei: caramba, rapaz, desça dessa nave aí, vem aqui que eu quero te dar um abraço, homem do céu. Parabéns, querido, parabéns. E ele falou: rapaz, eu fico pensativo, sabe? E ele começou a conversar, ele falou: tu acredita que tem amigos que frequentam a minha casa, que quando viram eu com um carro novo, teceram comentários do tipo: mas esse carro aí, ó, tem reputação de que estraga muito. Não, esse carro aí bebe demais. Sabe, eles não conseguiram ficar felizes pela minha vitória. E ele falou: todo mundo me vê andando com um carro bom, com uma moto boa, mas ninguém imagina quanto tempo eu trabalhei e por quanto tempo eu fiquei pagando o banco para conseguir realizar isso. Muita gente, 7, 8 da noite, estava fazendo jantinha no dia de domingo. 7, 8 da noite no domingo eu estava trabalhando. E eu falei: querido, mas por que isso te incomoda tanto? É a tua vitória, não é a vitória dos outros. Você pode se deleitar, os outros não. E ele falou: cara, eu só queria entender, porque tem alguns amigos que eu realmente pensava que eram meus amigos e eles chegaram para mim e disseram: espero que nunca estrague isso aí, senão tu tá perdido. E um outro chegou ainda e me disse: mas vamos ver se agora pelo menos não vende, né? Ninguém faz ideia do que eu passei, das vitórias que eu tive que abrir mão no passado justamente para me manter em pé. Eu falei: querido, entenda uma coisa. As pessoas querem te ver bem, mas elas não querem ver você melhor do que elas. Consegue compreender isso? Todo mundo acha que é no tempo de dificuldade que nós realmente conhecemos os nossos amigos. E isso não chega a ser verdade. A grande verdade é que no tempo de bonança conhecemos os amigos. Quer testar uma amizade de fato? É só chegar para o seu amigo e dizer: rapaz, deixa eu te contar. A vida deu certo para mim, eu estou voando baixo, sabe que ganhei um aumento no trabalho, estou ganhando dinheiro como nunca ganhei antes, troquei o carro, comprei um apartamento, estou negociando finalmente uma terrinha na praia, coisa que eu sempre quis ter. E graças a Deus a família vai bem, a esposa continua apaixonada. Rapaz, a vida está dando muito certo para mim. Nessa hora você vai ver quem são os verdadeiros amigos. Porque a maioria deles vai olhar para você e vai dizer: viu, mas olha, a crise está aí, tu acha que é um bom momento de comprar mais alguma coisa? Rapaz, tu comprou um apartamento, mas isso não é inteligente, deveria ter comprado uma casa. Mas você trocou o carro, por que trocar o carro? O carro que você tinha já era bom. A maioria fala isso. Porque você pensa que são seus amigos. E você pensa que querem o seu bem, mas não querem. Aí alguns poucos, quando ouvir você falar, vão dizer: não acredito, meu velho, vem aqui, vamos comemorar, nós temos que comemorar hoje à noite, vamos fazer alguma coisa, vamos comer uns pinhão, vamos fazer um bife, vamos fazer qualquer coisa, mas nós temos que comemorar essa fase boa da sua vida, meu irmão. Eu acompanhei você, eu sei o quanto tu batalhou para chegar aqui, rapaz, que feliz que eu tô por ti. Pouquíssimos. E o desafio para mim e para você hoje é que a gente decida ser aquele que vibra com a vitória do outro. Que eu e você, no âmago do nosso coração, na manhã de hoje, decidamos, quando alguém vencer em algum estágio da vida, que a gente possa fazer festa. Que a gente possa vibrar. Um dia desses, um exemplo bem raso, eu fui cortar o cabelo e enquanto estava esperando para ser atendido, era um ambiente muito bacana e tinha uma mesa de bilhar.
E tinha duas pessoas na minha frente, então ia levar ainda uns 40 minutos até que chegasse a minha vez de cortar o cabelo. E eu tenho um amigo muito querido, na cidade de Frederico, no Rio Grande do Sul, que a gente chama ele de Casquinha. É um querido, é uma pessoa que tem uma luz muito forte, assim. Tanto é que a minha luz reconhece a luz que existe nele. E eu falei, Casquinha, vamos brincar? Ele falou, vamos. E colocamos as bolas na mesa ali e começamos a jogar uma partida de sinuca. E de repente ele foi jogar e conseguiu fazer uma bola inacreditável, assim. Rui Chapéu teria olhado para ele e teria dito, uau, parabéns. E ele ganhou esse jogo. E ele falou, rapaz, ganhei o jogo. Eu falei, mas meus parabéns, você é extraordinário, saiba que a tua vitória é a minha vitória. Ele olhou para mim e abriu um sorrisão. E ele achou engraçado o fato de eu dizer, a tua vitória é a minha vitória. E nós continuamos brincando até que chegasse a hora de eu ser atendido, apenas pelo prazer da parceria. E eu ganhei a segunda partida e ele disse, a tua vitória é a minha vitória. Eu falei, percebeu que nós dois só ganhamos essas duas partidas? Ele disse sim, e a gente riu daquilo. Parece uma coisa tão pequena, tão simples, mas querido, imaginou se chegarmos todos coletivamente ao sentimento de que a vitória do outro é a minha vitória. Sabe, terça-feira eu ouvi alguns depoimentos de pessoas que eu aprendi a respeitar. Aprendi a amar. E houve um momento na vida dessas pessoas que tudo deu errado. Um casal estava vivendo um dilema sem precedentes na história. E então ele chega às 11 da manhã na companhia da esposa, uma família que eu conheci não faz muito, mas que aprendi a ter um respeito e um amor muito grande por eles. Não irei expô-los aqui porque eu não pedi permissão para isso. E o marido chega em casa e a esposa, preocupada com todas as coisas dando errado naquele momento da vida deles. E então ela diz, o que é que a gente vai fazer? E ele disse, nós vamos fechar as portas agora e nós vamos sair e fazer um lanche. Nós vamos comer um X, nós vamos almoçar em algum lugar diferente. E à tarde a gente vê. E eles contavam a respeito de um momento difícil da vida, onde tudo o que conseguiram fazer foi fechar as portas e ir fazer um lanche, porque não tinha outra coisa para ser feito, tudo estava dando errado. E agora, passado alguns anos, estão com uma empresa sólida, uma família unida, feliz, têm o conforto do qual necessitam, vivem em abundância, não vivem esbanjando, porque muitas pessoas associam que viver em abundância é ter dinheiro para esbanjar, e isso não é sinônimo de abundância. Mas vivem. E eu lembro que enquanto eu ouvia aquele pai contar a sua história, eu me controlava, porque eu pensava, uau, que coisa linda. E então eu vi várias pessoas falando sobre seus sonhos. E a verdade, querido, é que eu e você precisamos pedir a Deus que nos dê a sabedoria para conseguirmos detectar as coisas. Detectar as pessoas que estão ao nosso lado, entregando-nos e trocando energia, gerando o terceiro elemento chamado sinergia, ou pessoas que estão apenas sugando. Nós precisamos ter essa percepção. Um homem pegou o bezerro mais gordo que havia em sua jurisdição de terra e carneou esse bezerro, acendeu o fogo na churrasqueira e disse à sua filha, filha, chame os nossos entes queridos, nossos amigos e nossos vizinhos, para que eles possam comer conosco e se alegrar conosco e vibrar conosco. E a filha saiu gritando, gente, ajude! Está acontecendo um incêndio na casa do meu pai, eu preciso de ajuda, por favor. Então algumas pessoas simplesmente largaram tudo o que estavam fazendo e saíram correndo em direção da casa para ajudar. Porém, muitas outras agiram como se não tivessem ouvido. As pessoas que foram auxiliar comeram e beberam até se satisfazerem. O pai então virou para a filha e disse assim, mas filha, o que eu disse para você? As pessoas que vieram aqui, eu não conheço essas pessoas, a maioria delas eu nunca vi antes.
Mas então, onde estão os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos? Onde estão? E a filha respondeu: Pai, é nas adversidades e na real bonança que se conhece os verdadeiros amigos. E aí estão eles. Quando eu demonstrei a dificuldade, correram, e no tempo de bonança estão usufruindo conosco. Esses que estão aí, Pai, deixaram suas casas, deixaram tudo o que estavam fazendo e vieram correndo para ajudar a apagar o fogo da nossa casa. Não vieram para a festa, vieram para auxiliar. Então são estes que merecem a nossa generosidade e a nossa hospitalidade. Que lição, não? Queridos, muitas vezes no tempo de angústia as pessoas não estão conosco. No tempo de bonança é muito fácil criticar. Meu querido, no momento em que nós rimos, é muito fácil ter pessoas em nosso entorno. Ontem eu vim a Chapecó, lembra que eu comentei com vocês que viria? Vim a Chapecó visitar esses amigos queridos para mim. Fazia muito tempo que eu não os via, mais de 3 anos. E as crianças que eu lembrava delas pequenininhas já estavam crescidas. E quando eu abri a porta, assim que eu cheguei na casa, o mais pequenininho, que a última vez que eu vi ele era nenezinho de colo ainda, assim, já caminhava, mas era de colo. Ele olhou para mim, ele abriu um sorrisão tão grande, e eu sinceramente pensava, será que vai me reconhecer? E ele abriu um sorriso como um presente. Então eu fui até o sofá onde ele estava sentado, levantei, abracei ele, e ele me entregou um presente maravilhoso, que foi retribuir o abraço. E de repente, o mais velho do grupo, que na época que eu frequentava mais este lar, já era maiorzinho, ele veio e eu abracei e eu falei: que é isso na tua cara, rapaz? E ele olhou e sorriu. Falei: o que? Isso aqui é um bigode? E eu abracei eles e fiquei ali um tempo. Então nós comemos e depois eu disse: olha, desculpa tocar no assunto, mas como que o seu pai faleceu? E essa amiga querida começou a contar sobre a cirurgia, sobre o que não deu certo, sobre como tinham se preocupado muito tempo com relação ao Covid e agora, infelizmente, o pai havia falecido de outra coisa que não tinha nada a ver com o Covid. Então, eu escutei eles. Daí eu abracei essa amiga querida. E eu falei: olha, eu sinto muito pela dor que você tem. Fazem poucos dias. E então eu já estava saindo e senti a necessidade de dizer: pessoal, desculpa eu não estar mais tão presente. A vida só se tornou um pouco atropelada e eu vou voltar mais, tá? E esse meu amigo querido, que agora já estava com a casa completa, porque a última vez que eu fui lá eles estavam construindo, já estava com outro carro na garagem. Eu falei: eu fiquei muito feliz de ver vocês bem, apesar da dor. E eu estava saindo e falei: saudade só sente quem ama, só deixa quem foi amado. E a saudade que vocês sentem só demonstra o quanto o pai e o sogro de vocês foi amado. E a vida segue. E então eu vim embora, pensando que não importa quanto tempo passe, as pessoas que nos querem bem sempre vão nos querer bem. Não vão nos julgar porque nós precisamos nos afastar, ou não vão nos julgar porque nós não conseguimos frequentar a casa tantas vezes quanto desejávamos. E tem coisas que acontecem na vida da gente que refletem nos relacionamentos que temos. E não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com o que a gente está sentindo dentro. Então, querido, para encerrar isso tudo, divaguei demasiado na manhã de hoje, mas entenda, as vitórias devem ser comemoradas, mesmo que algumas pessoas no seu entorno não apreciem o fato de você estar vivendo em novidade de vida.
Estamos começando mais um dia e eu quero fazer com você o que eu entendo ser a maior demonstração de amor. Feche seus olhos. Nós vamos orar, querido Pai. Estamos começando mais um dia, Senhor. Às vezes, nós alcançamos algumas vitórias e percebemos que as pessoas próximas a nós não conseguem se alegrar. Eu não sei qual é o sentimento que elas têm e não me permito pensar nas coisas ruins, mas que apesar disso, Senhor, tenhamos nós a capacidade de vibrarmos com cada vitória que o Senhor nos entrega. Aos amigos queridos, às pessoas extraordinárias que um dia o Senhor plantou em nossa vida, que nos libertam do seu julgamento, nos fazendo entender que não importa quanto tempo passe, nós sempre seremos amados e sempre teremos a oportunidade de amar. Nos guie e nos proteja, meu Deus. Esteja na direção de nossas vidas e que o nosso viver possa ser para a Tua honra e Tua glória. E independente do que aconteça, hoje e sempre, meu Pai, eu quero que o Senhor saiba mais uma vez, nós decidimos confiar. Mesmo que as coisas não estejam dando certo em algum momento, mesmo que as coisas se tornem difíceis, mesmo que a dor seja real, mesmo que tudo desabe, eu decido confiar um pouco mais. Em nome de Jesus que oro. Amém. Tem momentos que me dá vontade de chorar. Eu confio um pouco mais. A tristeza vem e o medo tenta me derrubar. Eu confio um pouco mais. O emprego que era certo hoje não é. Os amigos que eu tinha já não